Desde o início da humanidade, a fé sempre teve um preço. Em cada canto da história, vemos homens e mulheres que escolheram a verdade em vez da segurança, a lealdade a Deus em vez da própria vida. As páginas das Escrituras guardam histórias de coragem inabalável, de almas que, mesmo diante da escuridão e da perseguição, mantiveram sua chama acesa. Essas não são apenas histórias antigas, mas legados vivos, ecos de uma fé que inspira e transforma até hoje. Hoje, vamos viajar no tempo para conhecer a história dos 3 primeiros mártires da Bíblia, homens cuja devoção abriu um caminho de sacrifício e esperança para todos nós. Nosso primeiro herói é Estevão, um homem descrito no livro de Atos como cheio de fé e do Espírito Santo. Ele não era apenas um seguidor, era uma força da natureza, um pregador cuja sabedoria e poder confundiam os mais experientes líderes religiosos. Estevão falava com uma autoridade que não vinha de si mesmo, mas do céu. Sua mensagem era ousada, apontando a dureza de coração daqueles que se opunham à verdade de Cristo. E por essa ousadia, ele pagou o preço mais alto. Uma multidão enfurecida, incapaz de refutar suas palavras, arrastou-o para fora da cidade. O ar ficou pesado, o ódio era palpável. Enquanto as pedras começavam a voar, marcando o início do seu fim terreno, algo extraordinário aconteceu. Em vez de medo ou desespero, o rosto de Estevão resplandeceu. Ele olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita do Pai. Naquele momento de dor extrema, sua preocupação não era consigo mesmo. De joelhos, em meio à chuva de pedras, ele orou por seus agressores com um amor que desafia a compreensão humana, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras de perdão, ele entregou seu espírito, tornando-se o primeiro mártir da fé cristã e deixando um testemunho eterno de graça e coragem. Agora, voltamos ainda mais no tempo, até o próprio início da humanidade, para encontrar o primeiro sangue derramado por causa da fé. Conhecemos Abel, o segundo filho de Adão e Eva. Em um mundo ainda jovem, Abel demonstrou um coração voltado para Deus. Enquanto seu irmão, Caim, oferecia os frutos de um trabalho relutante, Abel trouxe o melhor do seu rebanho, uma oferta feita com sinceridade e devoção. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim, não por causa do presente em si, mas pela atitude do coração. A inveja, como uma semente venenosa, começou a crescer na alma de Caim. Em vez de se arrepender e buscar a Deus, ele permitiu que a amargura o consumisse. Em um campo silencioso, sob o olhar de um céu que logo testemunharia uma tragédia, a inveja se transformou em violência. A sombra de Caim se ergueu contra seu próprio irmão. O primeiro ato de adoração sincera foi seguido pelo primeiro ato de assassinato motivado pelo ciúme espiritual. O sangue de Abel, puro e inocente, clamou da terra, um eco que atravessou milênios como um lembrete solene de que a verdadeira devoção muitas vezes atrai a ira do mundo. A história de Abel não é apenas sobre uma morte, mas sobre o valor de uma vida de fé genuína, um padrão estabelecido no alvorecer dos tempos. Séculos depois, no cenário árido do deserto da Judéia, uma voz poderosa ecoou, preparando o caminho para o próprio Messias. Essa era a voz de João Batista. Ele não era um pregador de palavras suaves. Sua mensagem era um chamado radical ao arrependimento. Vestido com peles de camelo, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre, João vivia sua mensagem. Multidões vinham de toda parte para ouvi-lo e serem batizadas nas águas do Rio Jordão, confessando seus pecados. Sua autoridade moral era inquestionável e sua coragem, lendária. Ele não temia confrontar o poder, e foi essa coragem que o colocou em rota de colisão com o rei Herodes. João denunciou publicamente o casamento ilegal do rei com a esposa de seu irmão, uma afronta que a rainha Herodias não perdoaria. Preso em uma masmorra escura, a voz do deserto foi silenciada, mas seu espírito permaneceu indomável. Em um banquete de vaidade e intriga, um pedido cruel selou seu destino. João Batista foi decapitado, sua vida tirada para satisfazer o capricho de uma rainha vingativa. Mas sua missão já estava cumprida. Ele foi a tocha que iluminou a chegada da luz do mundo.
Sua morte não foi um fim, mas a confirmação de uma vida totalmente dedicada a apontar para Cristo. A voz que clamava no deserto jamais se calou de verdade. Ela ecoa na eternidade. Abel, Estevão, João Batista. 3 homens de épocas diferentes, unidos por uma mesma verdade. Amaram mais a Deus do que a própria vida. O sacrifício de Abel mostrou o preço da adoração sincera. A morte de Estevão revelou o poder do perdão em meio à perseguição. E a vida de João Batista nos ensinou sobre a coragem de ser uma voz para a verdade, não importando as consequências. Eles não são figuras distantes, mas irmãos na fé cujo legado continua a nos desafiar. A fé verdadeira não morre com o corpo. Ela se torna uma semente que gera frutos de inspiração para as gerações futuras. Suas histórias nos lembram que seguir a Deus é um caminho de entrega total, de sacrifício, mas também de uma esperança que transcende este mundo. Eles nos mostram que a lealdade a Cristo vale mais do que qualquer coisa que a vida possa oferecer ou que a morte possa tirar. O sangue dos mártires é, e sempre será, a semente da Igreja. Quem hoje estiver disposto a permanecer fiel até o fim, que se levante. Obrigado por assistir e por mergulhar nessas histórias poderosas conosco. Se este vídeo tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais conteúdos que alimentam a alma. Fique com Deus e até a próxima!